Bom, pessoal, dando sequência aí ao nosso estudo de competência, paramos, né, na derradeira aula aí falando da competência da Justiça do Trabalho, explicando aí relação de emprego e relação de trabalho. Olha só, falei lá que o trabalho avulso, o trabalho eventual, relação de trabalho autônoma, né, cabe à Justiça do Trabalho, né, julgar as ações, né, compete à Justiça do Trabalho. Contrato de honorários advocatícios, pessoal, olha só, sou advogado, né, sou advogado, prestei serviço para um determinado cliente meu e o meu cliente não me pagou. Eu tenho lá o contratinho de honorários advocatícios. Posso eu executar ou cobrar, se não tiver duas testemunhas, enfim. Posso eu executar ou cobrar esse contrato de trabalho, esse contrato de prestação de serviços aí, né? Na Justiça do Trabalho? Olha o que diz a súmula 363 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente. Tá legal, pessoal? Contra cliente, eu tenho que procurar aí a Justiça Comum. Tá certo? Ou seja, não compete à Justiça do Trabalho os honorários advocatícios. Já caiu em concurso? Já caiu em concurso. Deixa eu dar um exemplozinho para vocês aqui, ó. Temos uma clínica médica, tá? Temos um médico que presta serviço nessa clínica e temos um paciente. Temos um paciente. Esse médico, pessoal, por algum motivo comete uma falha aqui com esse paciente. Enseja nele aí um dano estético, um dano moral. Esse paciente aqui, né, ele vai demandar contra esse médico aonde? Na Justiça Comum, né? Justiça Comum. Né? Pode até ser aplicado aqui, dependendo do caso, Código de Defesa do Consumidor, concordam? Justiça Comum. Isso aqui, ó, entre clínica e médico. Aí é Justiça do Trabalho. Tá legal? Maravilha. Olha lá, eu trouxe até, ó, olha só, trouxe uma ementa aí, ó, vamos ler a ementa, ó. Recurso de revista dos reclamantes, honorários advocatícios, incompetência da Justiça do Trabalho. Tô provando aqui para vocês, ó. Trata-se efetivamente de uma relação contratual de consumo, não cabendo à Justiça do Trabalho dizer sobre o direito em disputa, uma vez que o vínculo que une o cliente ao seu advogado é de natureza civil e não trabalhista. Nesse sentido, a súmula 363 do STJ, acabei de ler com vocês aí, que estabelece que compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente. Recurso de revista não provido. Renúncia à transação. O recurso de revista encontra-se desafundado, visto que o recorrente não apontou como violado qualquer dispositivo condicional, conforme a exigência estabelecida do artigo 896, parágrafo 2º da CLT, e pela súmula 266 do TST. Recurso não conhecido. Olha só a data, ó. Recente, né, pessoal? Recentíssimo. Tá legal? Contrato de honorários advocatícios, ó, lembra? Não compete à Justiça do Trabalho julgá-lo, tá? Servidor estatutário. Pessoal, olha que importante é isso. A gente analisou lá, né? Desde o começo eu disse para vocês, né? Que a emenda constitucional 45 de 2014, ela trouxe aí, ela ampliou a competência da Justiça do Trabalho. E ela fala lá no inciso 1, né, que é competente julgar os funcionários, tal, dos entes públicos, privados, lembram lá, né? Abram lá depois no artigo 114 da CF, 114, inciso 1. Tá? Mas veja só, o servidor estatutário, né? O servidor estatutário, ele terá, se ele quiser discutir aí alguma coisa afeta, né? Afeta ao seu trabalho, ele poderá ingressar na Justiça do Trabalho ou na Justiça Comum? Pessoal, aqui é na Justiça Comum. Nunca se esqueçam disso. O servidor estatutário, se ele quiser discutir alguma
alguma coisa afeta aí ao seu emprego, ao seu trabalho, né? Ele vai na justiça comum, ao seu cargo, à sua função, enfim. Tá? Veja só, teve ação declaratória de inconstitucionalidade, número 3395, que decidiu sobre isso. Em que pese a emenda constitucional 45 de 2004, né, ter ampliado a competência da Justiça do Trabalho, os servidores estatutários continuam na Justiça Comum. Não me vai errar isso no seu concurso, ó, ADI 3395. Isso despenca nas provas. Tá? Estatutário, o servidor estatutário é diferente, né, do seletista. Esse aqui, ó, o seletista, a competência para julgar e analisar é da Justiça do Trabalho. Esse aqui é da Justiça Comum. Perfeito? Não me vão errar isso, tá? Cai muito. Ó lá, ó. Trouxe uma ementa também. Tô provando, ó. Ação direta. É a ementa da ADI. É a ementa da ADI, ó. Incompetência reconhecida. Causas entre o poder público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas da relação de trabalho. Conceito estrito dessa relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do artigo 114, inciso 1 da CF, introduzido pela Emenda Constitucional de 45 de 2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. Trouxe a ementa aqui, ó. Trouxe a ementa da DI 3395. Tá? Não me vão errar. Maravilha? Ótimo. Contratação temporária de servidor público. Mesma coisa. A contratação temporária, né, aquela que é feita às pressas, à emergência, né, para determinado fim. Artigo 37, inciso 9. Nesse agravo aqui, ó, nesse agravo, 4489, também restou decidido isso. Se o servidor público temporário, né, ele for estatutário, a competência é da Justiça Comum. Se ele for seletista, né? Aí é da Justiça do Trabalho. Mesma coisa. Perfeito? Olha só. Tô provando também o que eu tô dizendo. Mais um julgado, ó, olha só. Olha só. 2 de outubro de 2015. Recente isso ou não, gente? Recentíssimo. Acabou de sair do forno. Foi julgado em 30/9, ó, publicado no dia 2. Agravo de instrumento em recurso de revista. Competência material da Justiça do Trabalho. Contrato temporário. Ausência de comprovação do regime público excepcional. Né? Ausência de comprovação de que ele é um estatutário. Na hipótese, diante da ausência de comprovação nos autos da natureza jurídico-administrativa da relação, né? Olha que expressão linda, ó. Natureza jurídica administrativa da relação havida entre o ente público e o reclamante, mostra-se impossível declarar a incompetência dessa justiça especial para o processamento e julgamento do feito. Ou seja, se não há essa relação jurídico-administrativa, não há que se falar, né, em incompetência, né, da Justiça do Trabalho. E a princípio ele é um seletista. Correto? Ó, recente, tá, pessoal? Tranquilo? Servidor seletista. Eu acabei de falar aqui, né? O servidor seletista estará amparado pelo quê? Pela Justiça do Trabalho. Os empregados públicos, né, aqueles que trabalham na sociedade de economia mista ou empresas públicas, né? Eles estarão sujeitos ao quê? Caso eles queiram discutir aí, né, a sua relação de trabalho, eles vão ter que procurar a Justiça do Trabalho. Concordam? Dá um exemplo aqui, professor, de sociedade de economia mista. Banco do Brasil.
Nossa, professor. Então, se tiver uma greve lá no Banco do Brasil, o órgão que terá competência para julgar é a Justiça do Trabalho? Sim. Empresa pública. Dá um exemplo, professor. Caixa Econômica Federal. Perfeito, pessoal? Tranquilo, né? Muito cuidado, tá? Lembra sempre, ó. Seletista, diferente de estatutário. Estatutário. Tranquilo? Maravilha? Ótimo. Pessoal, vejam só. Após houve uma ADI, uma ação declaratória de inconstitucionalidade, número 2135, né? E nessa ADI foi instituído, né, após essa ADI, o regime jurídico único dos servidores públicos da União. Tá? Olha só. Foi instituído o regime de jurídico único, né, dos servidores públicos da União. O que diz a OJ 138? Observando já o decidido nessa ADI, pelo STF. Ó, regime jurídico único, limitação da execução. Compete à Justiça do Trabalho julgar pedidos de direitos e vantagens previstos na legislação trabalhista referente ao período anterior à lei. Essa lei aqui é justamente, né, o regime jurídico dos servidores públicos federais. Concordam? Mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a referida lei, a superveniência do regime estatutário em substituição ao seletista, mesmo após a sentença, limita a execução ao período seletista. Vamos ler de novo, ó, para entender? Compete à Justiça do Trabalho julgar pedidos de direitos e vantagens previstos na legislação trabalhista referentes ao período anterior a 1990, anterior a essa lei. Por quê? Antes não era o regime jurídico obrigatório, único, vamos assim dizer. Tá certo? Então, se eu quisesse pleitear aí algum direito, eu entrava na Justiça do Trabalho, antes de 90. Mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a edição da referida lei, a superveniência do regime estatutário, ou seja, o cara era seletista. Seletista. Passou a ser estatutário. Tá? Mesmo após a sentença, limita a execução ao período seletista. Eu só vou executar aqui na Justiça do Trabalho o período seletista. Perfeito? Ótimo. Ó, vamos resolver algumas questões para ver como é que fixou a matéria aí na sua mente. Vamos lá? Vamos aqui na lousa, ó. Vamos então. Vamos na lousa. Questãozinha da VUNESP, de 2014. Prova para advogado. De acordo com o entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, processar e julgar ação ajuizada por empregado em face do empregador relativa ao cadastramento no Programa de Integração Social, é o PIS, lembra que eu falei para vocês isso, né? Falei, não falei? Ao cadastramento no Programa de Integração Social compete originariamente a quem, pessoal? Muito tranquilo, né? Muito, muito tranquilo. Justiça do Trabalho. Ó, súmula 300 do TST, né? Lembra que eu falei isso? Ainda falei assim, ó, disse ainda assim, ó. O PIS está previsto na súmula, o PASEP não. Mas por analogia, também é aplicado ao PASEP. Concorda? Vou voltar na lousa então, aqui, ó. Questãozinha tranquila, você já ia acertar, né? Mais uma de 2014. Para ser advogado lá no Rio de Janeiro, ó, lá na Prefeitura do Rio de Janeiro. Ser procurador do município do Rio de Janeiro. Conforme normas legais que regulam a matéria, a competência da Justiça do Trabalho, exclui a análise e o julgamento de ações. Ó. Aqui é ações que não são competentes à Justiça do Trabalho. Vou começar de trás para frente. Sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. A Justiça do Trabalho é competente, né, pessoal? Ó, o artigo de lei que você vai ler. 114 da CF. Decorar. De indenização por danos morais e também danos materiais ou patrimoniais decorrentes da relação de trabalho.
Sim, competente. Eu falei para vocês aqui, ó, da súmula 392 do TST. Falei ainda do dano moral em ricochete. Não é mesmo? Ótimo, professor. Beleza. Tranquilo. Tô indo bem. Tá indo bem? Então lá, você tem agora 50% de chance de acertar. Relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores por órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Maravilha. Citei aqui, né, um exemplo do cara que foi autuado, né? Ou seja, sobrou qual? Sobrou a A. Penais para apuração de crime contra a organização do trabalho, incluindo trabalho escravo e trabalho infantil regular. Não, né, pessoal? Vocês lembram que eu dei as três posições doutrinárias e falei que prevalece é a não tem competência criminal? Tranquilo? Maravilha, vamos resolver mais uma então. Olha lá, advogado do SEASA de Campinas. Eu nem sabia que tinha esse cargo lá. Olha que interessante. 2014 também. Pergunta recentíssima. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, exceto as ações oriundas da relação de trabalho abrangidos os entes de direito público externo, o da administração pública direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Perfeito, né? 114, inciso 1 da CF. Não é isso? As ações que envolvam o exercício do direito de greve. Perfeito, 114, tá lá. Os mandatos de segurança, habeas corpus e habeas datas, mesmo quando o ato questionado não envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Vou deixar em stand-by isso aqui. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Se eu não soubesse essa aqui, por exclusão eu acertaria, né? Porque essa aqui está completamente correta. Mas eu disse também, eu falei assim, a competência para julgar os mandatos de segurança, habeas corpus, habeas datas, é quando o ato questionado envolve a matéria sujeita à sua jurisdição. Então a resposta correta aqui é a D. Tá certo, pessoal? Vamos resolver mais uma aqui, ó. Analista legislativo da Câmara dos Deputados. Questãozinha do CESP, recentíssima também, ó. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a Justiça do Trabalho é incompetente para julgar ação de honorários entre cliente e advogado. Poxa, teve um slide sobre isso, né? Teve um slide. Ainda falei. E aí? Certo, errado? Professor, esqueci. Não sei, não lembro mais. Volta a aula aí que você vai ver que eu falei disso. Ou não falei? Certo ou errado? Pessoal, questãozinha aí para você ser analista legislativo. Olha que legal. Eu até citei uma súmula, né? Eu até falei de uma súmula. Aí tá certa a questão, né, pessoal? Tá certa. O Superior Tribunal de Justiça... Qual que é a súmula mesmo? 363, né? Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a Justiça do Trabalho é incompetente para julgar ação de honorários entre clientes e advogados. Perfeito. É o enunciado da súmula 363. Compete a quem, pessoal? A Justiça Comum, né? Tranquilo, né? Ótimo. Competência normativa. Já tratamos da competência normativa aqui por reiteradas vezes, né? Está lá previsto no artigo 114, parágrafo 2º da CF. Competência normativa, a gente falou, temos os sindicatos, né? Temos os sindicatos. Eles não entram num acordo aí para fazer a negociação coletiva. Eles remetem, então, ao TRT, né, aos Tribunais Regionais do Trabalho, para analisar isso, para fazer o dissídio. Tá certo, pessoal? Sem problema, né? Matéria já exaustivamente tratada pela gente. Competência normativa está lá prevista no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal. Competência material executória. Lembram sempre, a gente tem o processo de conhecimento, né? A gente tem o processo de conhecimento.
e tem o processo de execução. Temos outros, né? Mas vamos tratar desses dois aqui. De execução. Ganhei um processo de conhecimento. Entrei com uma reclamatória trabalhista, né? Foi julgada procedente minha reclamatória trabalhista. Irei agora, ó, pegar a grana, né, para o meu cliente, né, para o reclamante, para o trabalhador. Eu entro com a execução. Com a execução. Aonde que eu vou entrar com essa execução? A Justiça do Trabalho, óbvio, né? No mesmo processo. Ou seja, a quem compete? Compete a Justiça do Trabalho, a execução do processo de conhecimento, dos seus próprios julgados. Então, aqui a primeira espécie, dos seus próprios julgados. Do próprio julgado. Concordam? Competência dela. Aí eu vou entrar com execução. Né? Entrei com execução, aí vai ter lá os atos constritivos, enfim. A execução pode até ser feita de ofício, né, pessoal? Não pode ser feita de ofício pelo magistrado? Sim, pode. E também, tá? A primeira do próprio julgado e também as execuções de contribuições previdenciárias, que a gente acabou de falar. Súmula 368, né? Súmula 368 do TST, né? Súmula 368 do TST. Tranquilo? Então, ó, competência material executória para execução dos seus próprios julgados. Acabou a reclamatória trabalhista, vou executá-la. E também das contribuições previdenciárias, respeitando sempre o que diz a súmula 368. Beleza? Ótimo. Entes de direito público externo. A gente viu, lendo o artigo 114, que a Justiça do Trabalho será competente, né, para julgar as causas, né, dos empregados, né, de pessoas de direito público externo. Aí você pode me questionar, assim, mas professor, não tem aquele negócio de imunidade, né? Imunidade. Não tem isso. Não há pelo princípio da soberania, não há essa reciprocidade entre imunidade das pessoas de ente público externo, né? Do pessoal que trabalha lá no consulado. De fato, há essa imunidade, mas não para o direito material, tá? Ele pode entrar na Justiça do Trabalho? Pode. Agora, os atos constritivos, né? Tipo penhora, aí dependendo não vai ocorrer por conta dessa imunidade. Tá certo, pessoal? O direito material, o sujeito pode completamente entrar na Justiça do Trabalho contra um ente público externo, tá? Mas aí os atos constritivos, aí vai depender. Vai depender do acordo que o Brasil tem com esse país, enfim, da imunidade. Como que eu vou expropriar um bem, por exemplo, né? Expropriar um bem do consulado americano. Tá certo? Maravilha. Servidores dos cartórios extrajudiciais. Olha só, deixa eu contar uma historinha para você. Tem lá o cartório de registro de imóveis, tá? Tá aqui o CRI. No CRI, né, tem o tabelião, né? E ele tem, pessoal, 10 funcionários. 10 funcionários. Esses funcionários não vêm recebendo hora extra, não vêm recebendo salário extra folha. Aqui, ó, o espertalhão aqui, ó, paga por fora, né? Paga por fora, dá lá R$200 por fora e tal. Eles trabalham até 9 horas da noite todo dia, é um cartório muito movimentado, tá? Se esse funcionário aqui quiser entrar com uma ação para ver isso, né? Para ter uma tutela jurisdicional a respeito das horas extras, do salário por fora, aonde que ele vai entrar? Justiça do Trabalho, tá, pessoal? Não tenha dúvida.
Aqui a relação é privada. É uma relação, essa relação aqui, ó, é uma relação privada. Tá certo? É como se fosse, entre aspas, uma empresa. Competência aí é da Justiça do Trabalho, sem sombra de dúvida. Tá legal? Muito bem. Competência em razão da função. Olha só, quando a gente pensa em competência em razão da função, o que a gente lembra? Ó, das varas do trabalho, dos TRTs. Lembram quantos TRTs a gente tem no Brasil? 24, né? Tem um estado que tem 2. Qual o estado que tem 2? O estado bandeirante, São Paulo, né? São Paulo tem 2. São Paulo tem 2. Da 2ª região e da 15ª. Ah, professor, quer dizer que tem estado que não tem nenhum? Tem estado que não tem nenhum. Quer dizer, não é que não tem. Quer dizer que a sede está alocada em outro estado. Tranquilo? Maravilha. E tem também o TST. Tá? Então tem as competências funcionais das varas do trabalho, dos tribunais regionais do trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho de Brasília, né, dos nossos ministros. Também já tratei um pouquinho aqui quando falei da organização judiciária. Muito bem. Competência das varas do trabalho. Olha só, o artigo 652 e 653 traça a competência, ó. Conciliar e julgar os dissídios que se pretende o reconhecimento de estabilidade de emprego, os dissídios concernentes à remuneração, férias, indenização por motivo de rescisão do contrato individual de trabalho, os dissídios resultantes do contrato de empreitadas em que o empreiteiro seja operário ou artífice. Aqui, olha, é individual, né? Ele é pessoa física, ó. Os demais dissídios concernentes ao contrato individual de trabalho. Processar e julgar os inquéritos para apuração de falta grave. Julgar os embargos opostos às suas próprias decisões. Impor multas e demais penalidades relativas aos atos de sua competência. As ações entre trabalhadores portuários, operadores portuários ou órgão gestor de mão de obra, o OGMO, decorrentes da relação de trabalho. Terão preferência para o julgamento de dissídios sobre o pagamento de salário, óbvio, né, pessoal? Salário é verbo alimentar, né? E aqueles que derivarem de falência do empregador, podendo o presidente da junta, a pedido do interessado, constituir processo em separado, sempre que a reclamação também versar sobre outros assuntos. Ao 653, também compete à Justiça do Trabalho. Requisitar as autoridades competentes a realização das diligências necessárias ao esclarecimento dos feitos sob sua apreciação, representando contra aqueles que não atenderem a tais requisições, realizar as diligências e praticar os atos processuais ordenados pelo Tribunal Regional do Trabalho ou pelo TST, julgar as suspeições arguídas contra seus membros, julgar as exceções de competência que lhes forem opostas, expedir precatórias e cumprir as que lhe forem deprecadas, exercer, em geral, no interesse da Justiça do Trabalho, quaisquer outras atribuições que decorram de sua jurisdição. Competência funcional dos TRTs agora, os Tribunais Regionais de Trabalho, artigo 678. Aos TRTs, quando divididos em turmas, compete, ó, ao Tribunal Pleno, né, que é todo mundo, são todos os desembargadores lá, né? Processar, conciliar e julgar originariamente os dissídios coletivos. Falei dos dissídios coletivos, né? Processar e julgar originariamente. Olha só, vai direto para o TRT aqui. Vai direto para o TRT. Não vai para a vara do trabalho, hein, pessoal? Aqui vai direto para o TRT. As revisões de sentenças normativas. A extensão das decisões proferidas em dissídios coletivos. Os mandados de segurança. As impugnações à investidura de vogais e seus suplentes nas juntas de conciliação e julgamento. Processar e julgar em última instância. Os recursos das multas impostas pelas turmas, as ações rescisórias das decisões das juntas de conciliação e julgamento dos juízes de direitos investidos na jurisdição trabalhista, das turmas e de seus próprios acórdãos, os conflitos de jurisdição entre suas turmas, os juízes de direitos investidos na jurisdição trabalhista, as juntas de conciliação e julgamento, ou entre aqueles e essas. Pessoal, eu também disse aqui já, né, nas aulas pretéritas, que quando não há uma vara do trabalho, né, não há uma competência ali de uma vara do trabalho para julgar um dissídio, né, trabalhista, compete a quem? Ao juiz de direito, né? Então, aqui, quando ele fala, ó, juiz de direito investido na jurisdição trabalhista,
Você se lembre-se disso. Tá legal, pessoal? Julgar em única e última instância os processos de recursos de natureza administrativa atinentes aos serviços auxiliares e respectivos servidores. As reclamações contra atos administrativos de seu presidente ou de qualquer de seus membros, assim como o juiz de primeira instância de seus funcionários. As turmas. As turmas competem o quê? O mais elementar das suas funções, né? Que é julgar os ROs, os recursos ordinários previstos no artigo 895, a linha A. Entrei na Justiça do Trabalho. Perdi na Justiça do Trabalho. O que eu faço? Entro com um RO, recurso ordinário. Para quem? Para o TRT. Falando genericamente, perdi no TRT. Entro com o quê? Com RR. Depois a gente vai estudar todos esses recursos aqui. Para onde? Para o TST. Tá? Julgar os agravos de petição e de instrumento desde das decisões denegatórias de recursos de sua alçada. Impor multas e demais penalidades relativas a atos de sua competência jurisdicional e julgar os recursos interpostos às decisões das juntas dos juízes de direito que as impuserem. Parágrafo único. Das decisões das turmas não caberá recurso para o Tribunal Pleno, exceto no caso do item 1, a linha C do inciso 1 deste artigo. Pessoal, agora a gente vai fazer uma pausa. Vamos aí dar uma descansadinha, tomar um café. E a gente volta depois aí tratando da competência funcional do Tribunal Superior do Trabalho. Tá legal? Até já.